Outra coisa, irmãos, eu também li essa palavra, porque muitas pessoas têm que o cristão ele não adoece, ele não sofre, ele não tem nada disso, é o contrário. Você vê que Eliseu, um homem de Deus, um homem que ali, irmãos, Deus usou Eliseu de uma tal maneira que, irmãos, é coisa assim tremenda. Você vê quando aquele machado, todo mundo sabe que machado é feito de ferro. Qual é? Água, né? O machado que bateu, né? Ferro lá para baixo. E Eliseu ali, aquele homem clamou. E Eliseu olhou diante de Deus e falou, e orou, e aquele machado veio, a flor da água flutuou. Olha que tremendo. O poder de Deus, ele tem uma dimensão muito grande. O poder de Deus é uma coisa assim, que ninguém pode superar. Se a gente for ver, você estudando cada acontecimento das Escrituras, você vai ver como que Deus, irmãos, Ele ouve as nossas orações. Aqui nesse tempo, desse rei, o povo de Israel tinha pecado. Olha só, eles pecaram, né? Eles estavam ali, mas aí começaram a ser oprimidos. Todo pecador, se ele é cristão, ele começa a pecar, ele vai ser oprimido. Como que ele vai ser oprimido? Todos aqueles que souber que você é evangélico e você está pecando, aquelas pessoas que dizem ser seu amigo, ele vai te oprimir. Fala, você não é crente? Você não é crente? Por que você faz isso? Para mim ser crente, então você está escandalizando. E isso, irmãos, acontece, primeiro nos dias de hoje, com muitas pessoas. Nós temos que ter uma segurança diante de Deus e ver os acontecimentos, como que Deus age. O amor de Deus é tão imenso, que mesmo o povo tinha pecado, Deus teve misericórdia e mandou que aquele rei descesse Eliseu. E Eliseu estava o quê? Doente. Mas não diz que crente não adoece? Vê que Eliseu foi um homem usado por Deus, irmãos. Um homem usado por Deus. Quando logo que Eliseu foi profeta, chegaram o povo, as águas todas estavam envenenadas, os animais, o povo, tudo ia morrer de sede, porque quem bebesse água morria. Eliseu chegou e se colocou diante de Deus, Deus deu o quê? Uma visão. E Eliseu pediu o quê? Um sal, pacote de sal, estendeu sobre as águas. O que vão no rio, por exemplo, no rio Amazonas, grande daquele jeito, o que um quilo de sal vale ali? Um punhado de sal? Nada. Não vale nada. Não dá nem para um peixe comer. Mas aí é que está, que o poder de Deus, ele habita até num grão de arroz. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor não disse, irmão, que se tiver fé, tamanho... Diz que a planta que tem a semente menor do mundo é a mostarda. Não sei se eu nunca vi semente de mostarda, né? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você atravessa monte, ordena e acontece. Glória a Deus. Porque, na verdade, não está em nós. Não é você que tem poder, não é o pastor que tem poder. Mas Deus tem poder para te usar, para ferir e para libertar. Quando Deus usa um dos teus servos, seja ele pastor, seja ele missionário, seja diácono, seja obreiro do banco, seja uma criança, se Deus usar, irmãos, acontece milagres, as pessoas ficam, mas como pode? Porque Deus, irmãos, Ele não vê o tamanho da pessoa, não vê quantidade, mas Ele vê qualidade. E Deus sabe muito bem das suas fraquezas. Você acha que Deus não conhece as suas fraquezas? Claro que conhece. Deus conhece. Só que Deus, irmãos, Ele quer que você se apresente diante de Deus. Diante dEle. No quartel, todo regime militar, civil, ou federal, que seja, o soldado tem que se apresentar ao seu comandante direito, não é verdade? Amém. Ainda que se ele na noite ele farriou, foi para farra e chegou lá cheio das cajibrinas, está morrendo, mas ele tem que se apresentar como são.
E o comandante não pode ver ele semblante cair, ele tem que estar pronto. Pronto para a guerra, que você alistou para isso. E nós alistamos também no exército do Todo-Poderoso. Quer dizer que Paulo, quando ele escreveu Timóteo, ele fala que nós somos soldados, não é verdade? Soldados de Cristo. Nesta vida aqui nossa, todo mundo tem sua preocupação. Amanhã, uns levantam cedo, outros levantam mais tarde, e você tem as suas obrigações, tem o seu serviço. Você tem que se apresentar, porque senão você não ganha o dinheiro de se alimentar, não é verdade? E diante de Deus é a mesma coisa. A parte espiritual. Nós temos que cuidar da nossa parte espiritual para que ela não venha ficar enferma. Se estiver enferma, nós temos que trazer um remédio. E o remédio para enfermo espiritual é a oração diante de Deus. Que quando esse rei chegou, Eliseu já bem fraquinho, doente. Mas não é porque ele estava enfermo, irmãos, que o poder de Deus saiu dele. Não é porque ele estava ali já à beira da morte, muito doente, que o poder de Deus saiu dele. Não. O mesmo Deus que operou quando ele era jovem, operou também no dia que ele estava lá. Ele chegou para aquele rei e falou, o rei chegou e falou, ó Pai de Israel, deixará o povo dessa maneira? E Eliseu ali, irmãos, mesmo naquele sofrimento, ele tem uma visão de Deus. Falou, pega um arco e abre a janela e atira pro lado do Oriente. E do jeito que Eliseu fez, irmãos, falou, ordenou, só que o rei, irmãos, mesmo ele sendo rei, ele sabia que Eliseu tinha o poder de Deus. Falou, não, Eliseu, eu só vou fazer isso se você colocar as tuas mãos também do arco. Olha só. E Eliseu colocou as suas duas mãos sobre o arco que ele ia atirar. Ele atirou aquela flecha. E Eliseu depois vendo, porque Deus, irmãos, ele quer ver a sua atitude, sua coragem. Mesmo você não tem o soldado ferido, né? Eu aprecio muito aquele hino, assim, porque pela letra dele, vê que aquele soldado já tinha desistido. Esse soldado, quem inventou esse hino aí, que compôs, teve a unção de Deus. O soldado ele tinha desistido. Quanto cristão que às vezes está desistindo por causa das suas lutas, por causa das suas fraquezas, por causa daquilo que aconteceu com você, por causa de alguém que atirou uma pedra em você. Mas você vê que aquele soldado, na verdade, ele falou, desisto, acabou. Não tenho mais coragem, não tenho força, então eu prefiro morrer. Quantas pessoas não pedem para morrer? Seria melhor que eu morresse. Aí você fala, é pecado. É pecado, você não pode pedir a Deus para a sua morte. Mas vamos ver um homem também que foi usado por Deus. Mas a luta era tão grande, as perseguições eram tão grandes, irmão, sobre a vida de Paulo. E ele chegou e pediu ao Senhor, melhor que eu morra, Senhor. Olha, você vê que coisa, né? Às vezes a aflição era tão grande sobre Paulo, falou, melhor que eu morra. E Paulo estava numa situação tão complicada, que foi preciso, irmão, de Deus bradar de novo e falar com ele. Se Deus não tivesse falado com ele, irmãos, não sei o que aconteceria com Paulo. Quando o Senhor viu que ele chegou no final, assim, que ele falou, agora pronto. O Senhor chegou e falou, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fortaleza. Na fraqueza, não é na fortaleza, né? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Deus sabia das fraquezas de Paulo. A fraqueza que Paulo estava naquele momento, irmãos, era de desistir. Mas o Senhor tirou ele daquela situação. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É difícil? Claro que é difícil. Mas você olha para o lado, você não vê solução, você olha para outro, não tem, você olha para outro, não tem saída, você olha para o outro lado, não tem saída, você fala, meu Deus, como que Deus está agindo na minha vida? Mas
uma voz que vai te falar. Coloca a mão sobre o arco e lança a flecha sobre o oriente, e tu vencerás os sírios. E não só eles, muitos que vierem serão derrotados pelas tuas mãos, porque eu, o Senhor, é quem vai te fortalecer. O Senhor é quem vai guiar a flecha que vai sair do seu arco. Glória a Deus. Quando Eliseu, às vezes você tem na igreja os obreiros. Então, muitas vezes você vai perguntar, às vezes o obreiro está mais enrascado que você, tem mais luta que você, mas é obrigação do obreiro ele se colocar na posição para te orientar. Não é isso, irmãos? Amém. Vejam, vamos ver uma situação que aconteceu. Jesus, com tanta vergonha que passou na terra, todo mundo, e o Senhor tinha poder para acabar com aquilo, não é verdade? Amém. Com tanta luta, com tanta chicotada, com tanta vergonha que passou, ele estava crucificado. Aí o outro chega, o ladrão chega e fala: Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra de mim. Aí o Senhor se alegrou naquele momento e falou: pois com autoridade, hoje estarás comigo no paraíso. Olha você vê que tremendo. Muitas das vezes, irmãos, você é ferido, soldado ferido quer desistir, vai chegar alguém para você. E aí? Meu irmão, o que eu faço? Estou passando por isso, o que eu faço? Você vai olhar e falar: meu Deus, eu olhando para os meus problemas e eu tenho que resolver o problema deles. Engraçado que teve uma época, faz muito tempo, né? Eu estava numa peleja, mas era uma luta de Deus, não era uma luta que eu não estava pagando erro meu, era uma luta de Deus. Deus estava mostrando para mim, então eu estava numa prova com Deus. Então eu não tinha nada, e nem trabalhava, ninguém dava serviço. E foi acho que uns 3 meses ou mais. Não achava um dia com ninguém. Até meus amigos que tinha lá para fazer não me davam, porque Deus não deixava. Porque Deus estava provando para mim, mostrando para mim que Ele é o Deus que age e da terra vai fluir. Deus vai enviar, que seja macumbeiro, seja feiticeiro, seja parambeiro, qualquer um, Deus vai enviar para te levar o alimento. Deus vai ordenar, Deus vai ordenar, fala: macumbeiro, vai lá levar. Você vai, meu Deus, agora que eu já estou numa luta, aquele macumbeiro na minha casa. Meu irmão, você foi chamado de Deus. Não tem feiticeiro, não tem macumbeiro, não tem ninguém que possa fazer nada para te derrubar. Ele pode até trabalhar, mas não vai te derrubar, porque o Senhor é quem te sustenta. Amém. E eu, naquela situação, chegava pessoas pedindo ajuda. Eu falei: meu Deus, como é que... E eu não sei como que eu ajudei ela, que eu ajudava aquelas pessoas. Até hoje eu falo assim: mas Senhor, de onde saiu o dinheiro que eu ajudei algumas pessoas que me pediram? Tem uma época que eu estava... eu sempre passo umas fases assim difíceis, né? E sempre aparecem pessoas para ajudar. Esses dias, há poucos dias agora, eu estava assim, uma pessoa chegou e falou: olha, eu preciso de uma ajuda. Eu falei: faz empréstimo do banco, faz alguma coisa lá, se vira. O banco nem quer me ver. E eu falei: não tem ajuda não. Aí de repente a pessoa me liga: pastor, aí mostrou o braço dela cheio de coisa assim, tinha tomado, doeceu, ficou ruim. Os médicos falaram: se eu não tomar o remédio, eu vou morrer. Eu falei: meu Deus, e quanto é o remédio? Só os primeiros aqui é 250. E você vai fazer o quê, meu irmão? Eu tive que pagar os remédios para aquela pessoa. Falei: tá aqui, mano, vai lá e compra os remédios. Mas tem outros, falei: dá outro, você deixa para lá, os outros médicos deu, mas isso não precisa, só precisa disso. Já chega de tanto remédio. Às vezes, irmãos, é na sua fraqueza que alguém vai te procurar para pedir um conselho, uma palavra. Eu assisti uma coisa que aconteceu numa rede social, e tinha um cidadão, mendigo de rua,
Ele estava assim, bem sujinho, com fome. E chegou aquela pessoa que chegou com dinheiro. Acho que era R$200. Olha, irmão, R$200. Se não me falha a memória, acho que era 200. E uma Bíblia. O irmão ouviu também? E falou comigo e falou assim, olha, você quer esses R$200 ou essa Bíblia? Ele falou, não, eu quero a Bíblia. Aí ele falou, não, mas os R$200 você vai comer, sabe? Não, mas não tem coisa melhor no mundo do que a palavra de Deus. Aleluia. Rapaz, eu olhei de cara e falei, meu Deus, que tremendo, né? E o cara insistiu, falou, não, pega os 200, você vai comer. Ele falou, não, eu quero a palavra, eu quero a Bíblia. E ela, que é essa que vai morar, enquanto eu tiver vida, ela vai estar comigo. Só que dentro da Bíblia tinha um dinheiro lá, acho que era 1.000, era 2.000, era uma coisa assim. Ele nem viu, porque ficou por lá, depois acho que ia abrir a Bíblia lá e ia achar, né? Eu fiquei olhando, porque se fosse R$10, R$5, tudo bem, mas R$200 para uma pessoa morador de rua, para ele é muito. Oxe, e ele quis a Bíblia, eu falei, meu Deus, que tremendo. Que tremendo. E são coisas, irmãos, que a gente aprende aí que você aprende. Fala, Senhor, aquele homem precisava daquele dinheiro, mas ele quis as escrituras, porque ali ele ia achar muitas coisas boas. Tem pessoas que não querem que você dê um prato de comida, mas quer que você dê uma palavra. Uma palavra para que ele possa viver. Eu tenho esse testemunho que aconteceu aqui na nossa igreja, muitos tempos atrás. No tempo que eu tinha muita fé, hoje a minha fé é pequena. E 2 cidadãos entrou num quarto, arrancou as lâmpadas, enquanto fechou as portas, que eles só saem de lá morto. Cada um numa cama, 2 irmãos, um numa cama, outro na outra, num quarto escuro. Tampou tudo. Não era ninguém, não entrava ninguém, só entrava para levar a cachaça, que eles iam beber até morrer. Por causa de uma decepção que passaram. E trouxeram até mim. Falei, pois eu vou entrar lá. Falou, ninguém entra lá. Falei, vou entrar. Primeiro eu fui o quê? Buscar o Senhor. Orei, busquei o Senhor, me preparei. Falei, pois hoje eu vou. Era no final dessa rua, aqui lá na outra rua, assim. Eu cheguei lá nessa casa, assim, estava bem, já quase de anoitecendo. Falei, eu vim para entrar. Não, ninguém entra lá. Eu falei, pois eu vim para entrar lá. Só que primeiro, irmãos, eu pedi ao Senhor uma palavra. Falei, Senhor, eu vou lá, mas eu tenho que ter uma palavra. Eles não querem dinheiro, não querem comida, não querem nada. Porque eles estão bebendo, eles vaziavam o litro, levavam outro. Porque eles não queriam comer, era só beber até morrer. Inclusive, um já estava com a barriguinha, era bem magrinho, estava com aquela barriguinha para cirrose, né? De cachaça. E eu entrei naquele quarto, escuro, entrei e falei, eu vim aqui trazer uma palavra e vocês vão ouvir. Eu li uma palavra. Quando eu li aquela palavra, os 2 sentaram na cama. Olha, pois foi isso que aconteceu comigo. Foi por causa disso que eu falei, bendito seja o Senhor, que a palavra foi certeira. E ali eles levantaram daquela cama e saíram. E foram, irmãos, viver a vida e voltaram a ter que trabalhar. Olha o que é o poder da palavra, irmãos, o poder da palavra. Aquela palavra libertou. Não está escrito, o Senhor diz que a palavra do Senhor é como uma marreta. Fala martelo, né? Como uma marreta. Tem uns que tem que ser marreta, um martelo só no céu. Que esmiuça. Quebra o coração tudo. Olha, dá uma martelada no dedo. Chega em casa lá, você pega um martelo lá, viu? Samanta mais velha ali. Pega o martelo e bate no dedo para ver se dói. A palavra de Deus é como martelo. E aí nós temos prova, irmãos, que é verdade. Que quando eu li a palavra, fui sozinho, irmão. Fui sozinho lá. Antigamente eu era cheio dos desafios. E todas Deus me deu vitória. Todas. São 3. Eu vou contar as 3 para os irmãos entenderem. Essa nós obtemos vitória pela palavra. Aí tinha aqui, todo mundo da igreja que um bocado de gente conhece, uma mulher chamada Jaqueline, hoje acho que ela está fora dos caminhos do Senhor, não voltou mais.
Todo cristão que chegava no portal jogava água quente nele. Aí, mas você vai lá, você precisa tomar um banho de água quente. Sem o macete eu passei. E eu falei, pois eu vou lá. Eu vou lá falar de Jesus para ela. Não vai não, pastor. Ela vai jogar um caldeirão de água quente assim. Eu falei, pois eu vou. Eu me preparei e fui. Chegar no portão, bati pau e entrei. Entrei na casa dela e falei de Jesus para ela e ela aceitou Jesus. Olha aí, meus irmãos. Não jogou água quente em mim, não. Foi o contrário. Ela aceitou Jesus, veio e congregou com a gente muito tempo. Depois houve não sei o que na igreja, que sempre tem aqueles negócios. E saiu, não voltou mais. Também não fui mais atrás dela. Saiu, ficou para lá. Então isso, irmãos, mostra para nós o quê? Como aquele rei foi procurar quem? Eliseu. E ele sabendo que Eliseu, um profeta de Deus, Eliseu ia trazer uma solução para ele. Porque ele temia, irmãos sírios, que era um exército mais forte que o dele, de Israel. Mas ele foi procurar um de Deus, que aí o homem de Deus ia orientar, o que ia orientar seria fazer. Nós estamos com a campanha, né? O pastor foi o primeiro que não vim ontem. Deus sabe, eu sei por que eu não vim. É até bom não ter vindo, que era os obreiros aí, né? Fizeram a obra aí. É para... Você fala, mas eu pensei que a igreja ia lotar de gente. Talvez é o dia que mais falta gente. Que Deus nos colocou para orar para os necessitados. Nós vamos fazer a obra de Deus. De repente, o que você está fazendo hoje não vai servir para essa semana. Mas daqui 30 dias, 40 dias, você vai ver uma pessoa, olha, eu mandei aqui um pedido, vocês oraram por mim, eu recebi isso e isso, Deus fez isso e isso. E você fala, eita Deus, a igreja naquele dia, meus obreiros todos não vieram, mas Deus estava aqui e não deixou faltar. Aleluia. Isso são, irmãos, vitórias. Só que nós temos que fazer conforme o que Deus ordena. Quando Eliseu falou para o rei lançar, atingir a terra com a flecha, ele só atingiu 3 vezes. Então ele ficou com preguiça. 3 vezes está bom. Eliseu falou, pois tinha que ferir 5, 6, 7 vezes. Você só vai vencer o 5 por 3 vezes só. Depois ele dominará sobre vocês. Temos que seguir a orientação de Deus para que a bênção seja completa. E outra coisa, para você, para nós, você entra numa batalha orando, numa campanha, às vezes a pessoa está quase citando Jesus. Aí quando você começa a orar, começa a fazer, ele sai, desaparece. Aí que a pessoa fica, não sei, fala, meu Deus, então é melhor que eu não orasse. Eu estou orando, e em vez da pessoa se chegar até afastando, mas depois você vai ver o resultado. Deus, irmãos, Ele faz com que Ele cerca e faz vir, irmãos, na hora certa. Olha o filho pródigo, ele não foi para lá, achou que ele estava abafando o mundo. Só que o pai já sabia que ele ia voltar, porque não tinha experiência. E ele, no momento certo, ele lembrou do pai. E que você lembre sempre que Jesus Cristo intercede por você diante do Pai. E que o Espírito Santo intercede por você aqui na terra. Olha que tremendo. E o Pai, com seu imenso amor, ele fica só olhando, esperando o momento certo para agir na sua vida. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Deus age na hora certa. Deus não demora, Ele age na hora certa. E na hora certa Deus vai entrar com providência e você vai ver. Vai ser assim, Senhor, agora eu sei que Deus é tremendo. Amém? Eita, Deus tremendo. Senhor é poderoso. E a obra de Deus, irmãos, ela é uma coisa assim extraordinária. Os feitos de Deus. E outra coisa, irmãos,
nas suas lutas, nas suas batalhas, não fica cabisbaixo não, viu? Fica ali, ó, mostra que você tá firme. Você vê que o Senhor fala até quando você estiver jejuando, não fica, ai, estou de jejum. Oh, meu Deus do céu, que hora vai acabar, que hora vai dar meio-dia quando eu sair do jejum. Não, lava o rosto com água e fala, Senhor, estou aqui. Quando o Senhor fala, José, eis-me aqui, Senhor. Josefina, eis-me aqui, Senhor. Eita glória, que tremendo é. E nas suas enfermidades, fala, Senhor, ainda está pouca ainda. Está poucas enfermidades. Quero ver Deus operar. O Senhor vai colocar as mãos. E isso vai ser tirado. Assim como o Senhor, aleluia, Senhor, glória a Deus, tirou as lepras de Naamã daquela sala. Assim como aquele cego chegou quando ele lavou os olhos ali no tanque. Senhor, lava-me. E serei purificado, Senhor, e serei branco como a neve. Senhor, a minha carne que estava apodrecendo agora está nova, restaurada, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Bendito é o nome do Senhor Deus.